Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Photoshop para Social Media. Nessa aula, como eu disse na aula anterior, nós vamos fazer um efeito de explosão no hambúrguer e vamos usar as máscaras de corte para fazer isso. Nos recursos da aula vai estar disponível para download todos esses arquivos, que é a logomarca que a gente fez no começo dessa sessão. Isso aqui, esse ícone, é um pincel de Photoshop para a gente instalar no Photoshop. E essas imagens aqui, tanto a do fogo, o hambúrguer, eu peguei no site de PNG, que a gente vê já que vem com fundo transparente. Lá é bem fácil encontrar, você pode pegar algum fogo diferente. E a madeira eu peguei no Google mesmo, uma imagem simples. Para começar, vamos fazer o fundo da nossa imagem que a gente vai fazer para postagem. Eu vou começar criando aqui no Photoshop, no nosso padrão de 1080 por 1080, com a cor em RGB. E vamos dar um OK. A primeira coisa que a gente vai fazer é arrastar essa madeira aqui para a gente começar a trabalhar o fundo da nossa imagem. Arrastando ela, a gente dá um Enter e vamos apenas converter ela para a camada. Botão direito e rasterizar. Ela tem um branco aqui, só que esse branco está fácil de tirar. O que a gente pode fazer? Vou pegar o retângulo, joga aqui e apenas dá um delete. Pronto, já cortamos o branco, vamos usar apenas a madeira. Eu vou dar um Ctrl T para a gente posicionar ela. Da largura aqui da imagem, pode ser um pouco mais. E eu vou esconder essa frente, mas por enquanto eu vou deixar ela quietinha aqui que a gente vê o que pode ir ajustando no decorrer da arte. Dá um Enter aqui agora, pronto, temos a madeira. A primeira coisa que eu quero fazer é dar uma escurecida nela, fazer ela pegar um tom mais envelhecido. Como que a gente pode fazer isso? Tem várias maneiras. Uma que eu gosto de trabalhar com foto são os níveis, que a gente vai usar a tecla de atalho Ctrl mais L, que são os níveis. Ou então você pode vir aqui em Imagens, Ajustes e Níveis. Nos níveis das cores, você vai mexendo nessas setas, ele vai alterando a tonalidade da imagem, olha só, para poder escurecer ou clarear. Por enquanto eu vou trabalhar com ela mais escura, mas aí no decorrer da arte, se precisar dar mais uma ajustada, a gente volta aqui e vamos dar um OK. Eu vou mover ela um pouco para baixo, estou utilizando a seta para descer, para que não apareça muito essa frente aqui. Agora vamos criar um fundo para essa imagem. O que a gente pode fazer? Eu vou criar uma nova camada e mover ela para baixo, que vai ser uma camada de fundo. Vou usar a ferramenta de gradiente, que fica aqui em cima da lata de tinta, com a tecla de atalho G. E vamos escolher aqui algum tom. Eu quero trabalhar com um tom já do Photoshop, um tom de gradiente. Eu vou pegar aqui o cinza, que eu quero um gradiente bem escuro, e esse daqui. Mas fica a seu critério, você pode utilizar outros tons. O ideal aqui é que você observe como que está sendo feita essas artes, para poder replicar de maneiras diferentes, ou dar seu próprio toque em cada arte. No meu caso aqui eu vou usar esse mais escuro assim. Com esse fundo agora eu quero fazer um efeito de enfumaçado nele, para ele pegar, que a gente vai botar um fogo nessa madeira aqui para pegar como se tivesse uma fumaça. Mas não uma fumaça muito destacada, porque o destaque dessa postagem vai ser o hambúrguer em si, e não os efeitos do fundo. Como que eu vou fazer um enfumaçado aqui? Primeiro eu vou pegar o pincel e vamos utilizar aqui esses pincéis do Photoshop. Às vezes o seu Photoshop não vai ter todos esses pincéis, que alguns a gente vai instalando, alguns já vêm no Photoshop. O que eu vou usar aqui agora vou começar com esse aqui, pincéis de mídia a seco. Ele já costuma vir no Photoshop. Olha só, eu vou aumentar ele bem. Olha como é o desenho dele. Nesse pincel aqui, eu vou usar a cor branca. Eu vou inverter, olha só. Cor branca. O meu pincel, perceba que ele não ficou totalmente branco. Aqui no fluxo, se eu colocar 100%, lá, ele já clareia um pouco mais. E também é desse tipo de pincel não ficar um branco 100%. De acordo com o que a gente vai clicando, ele vai fazendo as entonações.
Aqui eu quero trabalhar com ele bem levinho. Vamos trabalhar com uns 15% de opacidade e vou aumentar um pouco. Para não estragar esse bitmap aqui que a gente está no fundo, eu vou criar uma nova camada só para fazer o pincel. Ainda vou clarear um pouquinho mais. Vou colocar com 10%. E dei uma jogada nele aqui. Agora o que a gente vai fazer para ele não ficar tão artificial? Com a camada do pincel selecionada, você pode até colocar os nomes na camada para facilitar a organização, porque esse vai ser um projeto com muitas camadas. Com a camada do pincel selecionada, vamos vir aqui em filtro e vamos utilizar, vamos ver, desfoque radial. Esse desfoque radial, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma desfocagem que vai em forma de círculo na nossa imagem. Olha só, vou dar um OK. Perceba o que aconteceu nela. Novamente. Se eu aumentar muito, ele vai ficar totalmente enfumaçado. Eu quero um pouco menos que isso. Então, eu vou jogar aqui mais ou menos, mas vai depender do seu gosto, da imagem que você está utilizando. Pronto, já fiz um enfumaçado. Agora a ideia é colocar um fogo nessa madeira. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou criar uma nova camada e mover para baixo da madeira, porque o fogo vai estar vindo de trás dela e não sobre ela. E vou arrastar aqui agora esse fogo que eu já abaixei em PNG. Olha que maravilha, ele já vem recortadinho e tá muito bem recortado esse fundo. Esses sites eles quebram um galho tremendo na hora da gente desenvolver as artes. Colocando esse fogo aqui, eu quero que ele fique um pouco mais num tom da madeira. Vamos ver aqui se nos níveis a gente consegue chegar. Dando uma escurecida nele, ele não pode ficar muito artificial. Para você ver o que você está mexendo ou não, você desmarca essa caixa visualizar. Quando eu desmarco ela, tá essa imagem antes de eu mexer. E olha só, agora as alterações que foram feitas. A gente marca para ir vendo como está ficando. Vou deixar ele assim por enquanto. E eu quero dar uma escurecidinha nessa madeira com o brilho. Então, imagens, ajustes, brilho e contraste. Tirar um pouco o brilho e tirar um pouco o contraste dela para ela não ficar tão viva. Agora nessa madeira a gente vai utilizar pela primeira vez aqui vamos utilizar a máscara de corte. Então aqui na madeira a gente vai criar essa máscara. E agora aqui, como a gente viu na aula anterior, vai funcionar apenas o pincel preto e branco. Então a gente vem no pincel. Nesse caso aqui eu quero um pincel normal. Então um pincel geral e eu quero esse enfumaçado, olha só. Se eu pintar de branco, nada acontece. Se eu inverter aqui, pintar de preto, ele vai fazer a minha madeira sumir e aparecer a camada de trás. Vou aumentar aqui a opacidade do pincel e diminuir o tamanho. Que a ideia aqui vai ser tirar um pouco dessa borda aqui, ó, da madeira para o fogo tá um pouco consumindo ela. Como eu tô com a opacidade de 60, na primeira passada ela não some total. Aí a gente solta o clique e vai clicando de novo aos pouquinhos para ir tirando essa linha que marca a madeira. Olha só. Aqui já vai dar uma impressão que o fogo está consumindo ela. E eu vou clicando, soltando. Aí clica, arrasta um pouco e vai fazendo esse movimento. Seria o mesmo que tivesse apagando ela, essa beirada. Só que como a gente está usando a máscara de corte, ele vai manter a imagem original. Se a gente desativar a máscara, olha só, não perdeu nada na imagem original. Porque vai que lá na frente no projeto a gente quer fazer alguma alteração. Aí pode ir ajustando os cantinhos aqui para dar a entender que o fogo está sobre ela mesmo.
E olha só que legal, já ficou um efeito do fogo queimando essa madeira e o fundo com enevoado bem enfumaçado. Ele já casou bem com a imagem do fogo e da madeira. Agora a gente vai jogar o hambúrguer aqui e começar primeiro a ajustar um pouco a iluminação dele para dar essa impressão que está nesse lugar mesmo com o fogo atrás, e depois vamos fazer aquele efeito de explosão de partículas nele. Então primeiro, para organizar, eu vou criar uma pasta e vou colocar o nome dessa pasta de fundo. Clica nesse primeiro, segura Shift, clica no último. Vou arrastar tudo aqui para a pasta. Já temos organizadinho o nosso fundo. Se precisar voltar nele, a gente volta e dá uma ajustada. Vou criar uma nova camada agora. Uma coisa importante que eu esqueci de mencionar é que você pode estar sempre salvando o projeto para não correr o risco de perder as modificações. Porque às vezes pode acontecer do Photoshop vir a travar e você perde todo o trabalho. Então eu vou começar aqui salvando. E vou salvar dentro da pasta aqui. Salvei em Photoshop mesmo, que aí se caso acontecer alguma coisa a gente já tem esse arquivo certinho aqui. Vamos agora jogar esse hambúrguer. Vou jogar ele aqui no Photoshop, eu estou só arrastando e dou um Enter. E o que eu sempre peço para a gente fazer, botão direito e rasterizar a camada, para ele ficar como uma camada e não um objeto inserido. Jogando ele aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar uma mexida nessa cor do hambúrguer, porque ele está muito claro para a imagem. E é uma imagem que está mais escura, a gente tem que acompanhar esse processo. Vamos primeiro mexer nos níveis deles. O bom do nível é que ele serve para todas as fotos, ele sempre ele sempre salva a gente na hora de ajustar uma entonação. Olha só, o antes e o depois, já dando uma escurecida nesse hambúrguer. Porque aqui, o que seria a ideia? Como tem um fogo lá atrás, a luz seria mais atrás, a frente seria um pouco mais escura, pegando uma sombra. Vou jogar ele um pouco aqui para cima. E agora vamos fazer uma sombra no pé desse hambúrguer. O que a gente vai fazer? Vou criar uma camada e jogar aqui para trás. Nessa camada eu quero usar o pincel na cor preta. E agora eu vou diminuir um pouco a opacidade. A gente pode aumentar esse pincel aqui e fazer uma sombra assim, ó. Uma sombra que está pegando por trás deste hambúrguer. Aí eu vou dando vários cliques aqui, preenchendo. E agora também dá uma escurecida nesse hambúrguer. O que eu vou fazer para escurecer mais a parte de baixo dele? Com a camada do hambúrguer selecionado, eu seguro Ctrl e clico no hambúrguer. Aí foi criada uma seleção em volta dele. Se eu vier com o pincel aqui agora, ele não vai pintar para fora. Ele vai pintar apenas a parte de dentro. Então com esse pincel preto mesmo dá para dar uma escurecida, olha só. E agora selecionar os dois, descer um pouco para baixo. E eu acho que essa sombra pode escurecer um pouco mais. Escurecer um pouco mais essa sombra. E ficaria legal também dar uma escurecida nessa madeira. Deixa eu voltar nela aqui. Vamos mexer no brilho dessa madeira, escurecer ela um pouco mais para ela ficar mais condizente aqui com a imagem. O antes e o depois. E eu quero também dar uma desfocagem nessa madeira para ela não ficar tão nítida. Como que a gente faz isso? Tem aqui filtro, desfoque, o desfoque gaussiano. O desfoque gaussiano, olha só, ele dá uma desfocagem mesmo na imagem. Olha só o antes e depois. É um pequeno toquezinho que já dá bastante diferença no resultado final. Dar um OK. E essa sombra ainda pode escurecer um pouco. E pegar um pouco aqui do lado também a sombra.
Pronto. Agora com essa sombra aqui do jeito que tá, eu vou dar uma escurecidinha também no hambúrguer. Uma pequena escurecida nele. E tirar um pouco do contraste. E vamos fazer um teste se um pequeno desfoque também fica legal nele. Pronto, agora que temos esse hambúrguer já posicionado na imagem e com a iluminação já mais aproximada da foto, é hora da gente fazer o efeito de explosão no hambúrguer. Antes eu quero só aumentar um pouco esse fogo, segurando o Shift mesmo, subir ele um pouco. Pronto. Agora como que a gente vai fazer a explosão no hambúrguer? Primeiro, eu vou duplicar esse hambúrguer. Lembrando que para duplicar a gente seleciona a camada e dá um Ctrl J. Dupliquei ele. No hambúrguer de baixo, eu vou dar um Ctrl T e aumentar ele. Aqui assim. Pode ser dessa maneira. Nesse hambúrguer que eu aumentei, eu vou dar uma desfocada nele. A gente vai vir de novo no desfoque gaussiano. E vamos dar uma pequena desfocada nele. Olha só. Uma desfocada de 5. Agora a gente vai utilizar a máscara. O que a gente faz? Primeiro eu vou criar uma máscara no hambúrguer de baixo. Perceba que ela está toda branca. Quando ela está branca, ele vai aparecer. Para eu fazer ela sumir, eu tenho que pintar aqui tudo de preto. O que eu posso fazer? Como ela está branca, eu dou Ctrl I para inverter ela para preto. Agora, esse hambúrguer, olha só, se eu pegar o pincel, ele só vai aparecer aonde eu pintar de branco. Ó, se eu pintar de branco, ele aparece. E no de cima, a gente vai fazer a mesma coisa. Criar uma máscara. Só que ao invés de sumir o de cima, a gente vai sumir só com partes dele. E para dar o efeito das partículas agora, como que a gente vai fazer isso? Você vai vir aqui e vai dar um duplo clique nesse arquivo Particle Brush, que são os pincéis de explosão. Feito isso, você vai vir aqui na máscara do hambúrguer de cima, que é o menor, pegar o pincel e lá embaixo vai estar a pasta Particle Brush. Aí você pode escolher alguns deles. Eu vou escolher, para começar, deixa eu ver como vai ficar esse aqui, 17. Olha só, a gente clica e aparece o desenho do pincel. Perceba que ele aparece já muito grande. Eu vou pegar esse, deixa eu ver, o primeiro. Vou pegar o primeiro aqui para começar. E vou diminuir ele, usando os colchetes. Nessa máscara aqui agora, eu estou editando a máscara do hambúrguer de cima. Eu vou colocar a cor preta. Olha só, aonde eu colocar preto, só colocar 100% aqui, ó, na opacidade. Aonde eu colocar preto, ele vai sumir. Olha só. A gente está tirando um pedaço dele. Tirei todo um lateral dele. Agora, no de baixo, que a gente tem aquele... Vou tirar a máscara, olha só, a gente tem aquele hambúrguer grandão. No de baixo, a gente vai usar a cor branca. Que se eu apertar, olha só, dar um clique, vai vindo os pedaços desse hambúrguer. Como se ele estivesse se desintegrando. Que dá um efeito, para quem assistiu Os Vingadores, dá um efeito parecido quando... No filme dos Vingadores, quando o Thanos destruiu uma parte da humanidade lá e todo mundo foi desintegrando. Olha só que legal que fica. Para mover para cima, a gente move tudo junto aqui. A sombra. E, olha só, mover um pouco para cima. E pode dar também uma desintegrada nessa sombra. Aqui na sombra não tem necessidade de criar uma máscara para... Não, tem sim, vamos criar uma máscara que é mais fácil. A gente cria uma máscara e com esse mesmo pincel das partículas, dá um clique ali na sombra, olha só, já dá
uma desfocadinha nela. Olha só que legal que fica esse efeito. Agora, para finalizar a nossa arte, vamos colocar como sempre a logomarca aqui no cantinho. Eu já tenho ela aqui, a logomarca com fundo transparente que a gente criou. Vou arrastar, soltar ela. Vamos mover para cima aqui e rasterizar a camada. A logomarca a gente tem algumas opções legais para fazer com ela aqui agora. Pode deixar ela dessa maneira mesmo, ou se quiser ela mais discreta, olha só, vamos colocar multiplicação no modo da camada. Ela já muda a cor, olha que legal que fica. Poderia ser aqui em cima, em qualquer lugar. Eu vou deixar nesse cantinho aqui, mas fica a sua escolha. E para finalizar essa arte, ficaria legal a gente colocar um texto aqui em cima, né? Então vamos jogar um texto. Em todas as postagens da nossa hamburgueria, eu estou usando a mesma fonte, essa Insane Burger. Por que eu estou usando a mesma fonte? Quando você for fazer algum serviço para algum cliente, o ideal é que não tenha muitas fontes diferentes e o legal é sempre usar a mesma fonte. Porque você usando sempre a mesma fonte, essa fonte já vai virando uma identidade também daquele negócio. Então vamos colocar aqui. Eu vou colocar letra linha por linha no texto. Vamos colocar aqui primeiro uma aqui e vamos dar um Ctrl J. Opa, Ctrl J falhou. Clicar em camada. Dupliquei esse texto, arrastar para baixo, que aí usa a linha no mesmo tamanho e no mesmo ângulo. Vou ver ele aqui. Vou selecionar os dois, primeiro só posicionar um pouco mais para frente. Vou selecionar os dois textos e dar um Ctrl E, para eles virarem uma camada só e eu poder mexer nos dois juntos, girar à vontade aqui. Agora fica a escolha da cor para essa fonte. Vamos ver, ó, como eu converti esse texto numa camada. Para a gente alterar a cor dele, é só segurar um Ctrl e dar um clique aqui. Vamos usar o gradiente. Com a tecla G aqui, pegar a ferramenta de degradê. E escolher uma tonalidade. Vamos ver se o laranja vai ficar legal. Geralmente para comida usa muito laranja. Laranja, amarelo. Olha só. Ou também, acho que um branco não ficaria ruim não, ó. O legal é que com esses pincéis, olha só, a gente está com ele laranja e estou usando aquele pincel da explosão ainda. A gente faz um efeito no texto também. E eu gostei dessa cor. Vamos colocar também esta cor na logomarca da hamburgueria, para em vez dela ficar preta, colocar ela numa cor igualzinha aqui do texto. Vamos fazer um teste se fica legal. Primeiro eu vou duplicar ela para manter a original aqui. Nessa segunda, ela está no modo multiplicação. Se a gente voltar aqui, ela volta para a cor original dela. Só que eu quero usar ela dessa maneira aqui, sem o branco da logo. O que a gente vai fazer? Se eu duplicar essa camada e mesclar as duas, olha só, eu clico na outra e dou um Ctrl E. Agora, vamos mudar a cor dela. Vou dar um Ctrl U e vamos colorir. Aqui ela não vai alterar a coloração. Por quê? Porque ela está no modo multiplicação. Então a gente deixa no modo normal. Vamos dar um Ctrl U e agora sim colorir ela. Tem que subir bem a saturação para colorir o preto. Vamos deixar ela laranja.
E agora vou dar um Ctrl nela aqui. E eu quero tirar esse branco. Vou usar a ferramenta varinha mágica. A varinha mágica já vai servir para apagar o branco. Ou a gente pode pegar o arquivo original e exportar ele novamente sem esse fundo branco. Mas já que está aqui, vamos fazer da maneira mais rápida. Olha só, estou dando um clique, deletando, para tirar esse branco dela. Onde tiver muito curtinho aqui, pode usar a borracha e dar uma pequena apagadinha. A gente já tira esse branquinho todo dela, olha só. E agora essa outra parte, vou tirar na borracha também. Pronto, agora a gente tem só a parte de fora da logo. Vou dar um Ctrl, clicar nela e vamos usar o nosso gradiente na mesma tonalidade. Vamos achar uma tonalidade que fica legal. Olha só que legal que ficou. E eu vou dar um Ctrl novamente e dar um cliquezinho aqui com essa pincel de desintegração. Prontinho, temos uma arte já montadinha com efeito de explosão. Eu espero que tenha gostado e pratique bastante para aprender direitinho como fazer esse efeito, que ele é um efeito bem usado. Olha só, para a gente visualizar bem o que foi feito nesse efeito, eu vou desativar meu fundo, vou colocar uma camada nova aqui e vamos preenchê-la de preto, essa camada nova. Vou pegar aqui a lata de tinta. Olha só, foi isso que foi feito no nosso hambúrguer, ó. O hambúrguer de baixo pega essa parte da desintegração e o de cima. Espero que tenha gostado. Nas próximas aulas nós vamos agora mudar um pouco o foco. A gente fez hamburgueria, fez a loja de açaí. Vamos começar o próximo módulo agora fazendo artes para uma barbearia, que são os clientes mais comuns em mídias sociais. A gente pega muito para fazer serviço de hamburgueria, barbearia, açaí. E se você tiver alguma sugestão também, pode me mandar que a gente coloca aulas também dos temas específicos. Então, até a nossa próxima aula.